Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa disciplina, Introdução à Administração. Lembrando, sou o professor Cláudio e a gente vai estar dando prosseguimento hoje com um tema extremamente importante. A gente vai começar a falar sobre o processo administrativo. Quando a gente fala do processo administrativo, a gente fala assim: o que a administração faz? E aí, para responder essa pergunta, existem várias formas da gente responder. E uma forma resumida da gente falar do que a administração ela faz, a gente costuma colocar que existem 4 palavrinhas que resumem bem o que a administração ela faz, que é o que a gente chama do processo administrativo. Então, o que a administração faz? Dentro desse processo, são 4 funções básicas. A administração ela trabalha com o planejamento das organizações, ela trabalha fazendo a organização dessas instituições, ela trabalha com o processo de direção, dirige todo esse procedimento, que é a parte pessoal, e também ela trabalha com a parte de controle. Cada processo desse a gente vai ter uma aula, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro desses processos, que é o processo inicial desse ciclo, que é justamente o planejamento, tá certo? Vou compartilhar rapidinho aqui a tela com vocês, para que a gente possa acompanhar aqui os slides que a gente trabalha, que a gente colocou para essa nossa aula. Então, como eu falei para vocês, a parte de planejamento. Então, primeiro, eu gosto sempre da gente, antes da gente começar a explicar, já que a gente vai falar sobre matemática, eu gosto que a gente priorize e enfatizar o que é o conceito daquilo que a gente está trabalhando. Então, se a gente vai falar sobre planejamento, professor, quando a gente fala em planejamento, eu sei que todo mundo tem uma ideia do que é planejar. Você faz, às vezes, planejamento familiar. Vocês estão, às vezes, planejando para fazer uma prova, para poder passar num determinado curso. Tem um planejamento para o futuro que vocês têm. Então, todo mundo tem essa ideia com relação ao planejamento. A diferença aqui é que a gente vai falar do planejamento de forma, vamos dizer assim, profissional, como funciona nas organizações. Mas mesmo a gente tendo essa noção, queria destacar o conceito de planejamento. Nada mais é do que esse processo utilizado pelas organizações para buscar reduzir as incertezas e aumentar a possibilidade de que a instituição tenha sucesso. Então, o primeiro aspecto do planejamento, deixei até em destaque para você, o planejamento ele ajuda a quê? Reduzir incertezas. O engenheiro ele vai trabalhar, ele vai construir uma casa, ele não chega e já vai construindo. Primeiro ele faz o desenho, todo o planejamento, os materiais que vai utilizar, a quantidade, o tempo que você vai gastar naquela obra, faz uma ideia de orçamento do que vai ser preciso para, na hora de desenvolver, reduzir ao máximo as incertezas que venham a estar acontecendo. Então, a pessoa tem uma ideia de custo, de tempo. Então, essa é a ideia do planejamento. A organização ela vai planejar. E o que é para a organização? A gente vai colocar, mas desde já coloco, estabelecer os objetivos, propósito daquela organização, onde ela espera estar daqui a um tempo e vários outros aspectos, certo? Então, o primeiro passo no processo de gerenciamento de qualquer instituição. E aí, já desse destaque, é um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo. A gente falou no conceito da administração do que são esses conceitos, só lembrando, eficiente é você fazer os procedimentos conforme foram estabelecidos para conseguir atingir o resultado. Eficácia é alcançar o resultado, mesmo que você não siga nenhum tipo de procedimento, é simplesmente alcançar. Ser efetivo é o 2 em 1, né? Você fazer as coisas bem feitas e mesmo assim ainda alcançar o resultado. Então busca chegar nessa situação, certo? Concentrando da melhor maneira os esforços e os recursos que a organização ela tem. Planejar, eu chego e vai planejando. Existem etapas para esse planejamento. A gente está falando de um planejamento aqui de forma profissional. Quais são as principais etapas do planejamento? Primeiro aspecto do planejamento é definir os objetivos. Então, planejar é... Mas o que a organização ela pretende? Para que ela está fazendo todo esse investimento? Para que ela investiu nessa estrutura? Para que contratou essas pessoas? Para que tem esses recursos? Para que ela está fazendo tudo isso? Ela espera o quê? Então, pessoal, se você não tem um propósito, se a instituição não tiver isso bem definido, ela não tem como avançar, ela não tem como estar até avaliando se ela está conseguindo ou não. Muitas vezes, trazendo isso para a gente individualmente, muitas vezes a gente tem problema na nossa vida pessoal
quando a gente não se planeja, certo? Você não planeja, você não sabe para onde você quer ir, então tanto faz o que está acontecendo na sua vida, você não tem como tá acompanhando, se é conforme o que você tinha pensado ou não. Não que na vida tudo que a gente deseja e almeja a gente consegue, mas pelo menos planejando, você vai lutando por aquele objetivo, vai se avaliando o quão distante você está desse sentido. Então o primeiro aspecto é definir esses objetivos. É só uma vida sem propósito, ela às vezes ela não tem muito sentido. Todo mundo tem que ter um propósito, um objetivo. E as instituições, mais ainda. Então, o primeiro aspecto é fazer essa definição desses objetivos. E aí, o segundo é determinação da situação atual. Objetivo, o que eu almejo, o que eu estou pretendendo, excelente. Mas, para isso, você precisa saber como é que está, a instituição precisa saber como está a situação hoje. Quão distante ela está daquele objetivo. Que parte dessa caminhada ela está. Então, muitas vezes, professor, trazendo para um planejamento pessoal, o objetivo é passar em determinado curso, passar num concurso, ser empregado, casar, não sei qual o objetivo vocês podem colocar. Qual a situação atual do que quer passar na prova? Eu estou no último ano aqui do ensino médio, mas minhas notas não estão legais, tem vários conteúdos que eu não estou conseguindo entender direito. Poder trabalhar. Não, o planejamento é o casamento. E aí? Não tenho nenhuma namorada. Então você vai percebendo a distância. Então precisa entender a situação atual, a organização. Depois que ela define o objetivo, ela precisa ter muito claro qual a situação atual que ela tem. E aí vai desenvolver premissas sobre o futuro. Então vai estabelecer alguns pontos específicos que ela precisa chegar, alguns aspectos que ela precisa atingir para o futuro, algumas situações que ela espera alcançar no decorrer do tempo. Vai fazer a análise e escolha das alternativas. O processo decisório ele entra direto, então tem várias alternativas, muitas excludentes, você escolhe uma automaticamente, ao escolher uma, você está escolhendo outra. Então, análise e escolha de determinadas alternativas, fazer aquela que tem risco menor, que tem mais segurança, que chega mais perto desses objetivos. Professor, o que determina a questão da análise e escolha das alternativas? Os objetivos. Aquelas que potencializam mais a realização desses objetivos. E, por fim, implementação de planos e avaliação dos resultados, certo? Vai começar a colocar em prática os planos, implementá-los, e vai estar todo o tempo avaliando. Para quê? Saber se realmente a coisa está funcionando como foi planejada. Isso aqui é o ponto central da nossa aula de hoje, é que é o seguinte: toda a organização ela tem níveis diferentes. E quando eu falo em nível, eu não estou falando em importância, mas assim, cada um tem responsabilidade, tem aspectos distintos. E o planejamento, ele precisa levar em consideração cada um desses níveis. O que eu estou querendo colocar? Toda organização ela tem pelo menos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O que seria isso? O nível operacional é quem vai, de fato, estar desenvolvendo a atividade principal daquela organização. Vai estar operacionalizando aquilo que a organização ela faz. Então, sei lá, qual é a organização? É uma farmácia. O que uma farmácia faz? Vende medicamento. Então, quem está vendendo medicamento está na parte operacional. Ele está operacionalizando o que ela faz. É uma padaria. Padaria faz o quê? Ela fabrica e vende pão. Então, quem está fabricando, quem está vendendo pão, está na parte operacional. Está operacionalizando aquilo que a organização ela tem. Então, eu já coloco aqui não é uma questão de importância, de quem ganha mais e ganha menos. Tem a ver com o que está fazendo. O que é o nível tático? É quem vai auxiliar quem está no operacional. Em que sentido? Supervisionando, gerenciando. Então, muitas vezes, quem está fazendo esse acompanhamento faz essa ligação, às vezes, com a diretoria máxima. Então, o nível tático, ele está nessa parte aí de gerenciamento e faz essa ligação com a direção. E a direção, o nível estratégico, é realmente o dono, o presidente, o diretor-geral, realmente quem toma as decisões mais a longo prazo. Então, você percebe, o nível operacional, ele está executando o dia a dia. Então, normalmente, a ideia é executou, e as decisões que ele faz são decisões rápidas para resolver as situações do dia a dia. Tá na farmácia, rapaz, olha, essa prateleira bem aqui tá folgada, vai cair, não vai dar para botar o remédio. Bora ajeitar essa prateleira, parafuso e tal. Tem que resolver naquele momento. O tático já são decisões mais de médio prazo. Vamos mudar a organização aqui, da disposição, como a gente está colocando, que é uma coisa que já vai um pouquinho mais de tempo. E o estratégico é o dono, o geral, o presidente. Vamos montar outra farmácia em outro lugar.
Porque não é uma coisa que ele vai decidir e amanhã eles estão fazendo. Então, decisões de longo prazo, ele não trabalha tanto com problemas específicos, trabalha mais a longo prazo. E eu deixo bem claro que isso não tem a ver com recurso. Porque, por exemplo, se eu perguntar no hospital, quem está no nível operacional, o hospital ele faz o quê? Ele presta serviços médicos hospitalares, não é isso? Quem é que faz isso? São os enfermeiros e os médicos, né? Tanto é que o médico ele faz operação. Então o médico é do nível operacional. Ah, o médico ganha bem. Não é questão de valor de ganhar. Ah, o jogador de futebol. Ah, ganha muito bem. Qual o time? A função não é o jogo, ele é do nível operacional. O professor que é o nível tático no hospital, já que o médico é operacional. É o supervisor, o gerente do hospital. E o estratégico é o diretor-geral daquele instituto. Mesma coisa com relação ao time. Então não é uma questão. Trazendo aqui para a escola. Os professores são do nível operacional. Eu sou do nível operacional. Eu operacionalizo aquilo que a escola ela se propõe a fazer. E o nível tático são os coordenadores que a gente tem. E o estratégico seria diretor-geral da nossa instituição, o reitor, por aí vai. Certo? Não é uma questão de salário, não é por aí o caminho, mas sim a responsabilidade e o que eles costumam decidir. Por que eu falo isso? Porque nós vamos ter cada tipo de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. O operacional é mais do dia a dia, o tático ele é uma junção dos dois, e o estratégico é o mais complexo. A gente estuda mais o estratégico, é o mais complexo. Se vocês entendem o mais complexo, entendem os outros. Certo? Acelerar um pouquinho. Eu estou quase chegando no fim da nossa aula. Nível estratégico, ele vai estar preocupado com os grandes assuntos da organização, o foco dele é no aspecto global, os objetivos, como a gente falou, são mais gerais e abrangentes. Ele não está preocupado diretamente com a prateleira quebrada, isso aí o operacional resolve. Ele está preocupado se ele vai montar outra farmácia ou não, certo? Nível tático que a gente tinha colocado, é o nível gerencial, o planejamento é mais voltado para médio prazo, e ele vai fazer essa ligação entre o tático operacional. O operacional não, é bem detalhado, ele vai definir, olha, a função que cada um tem que fazer, funções para o dia a dia, então é algo já distinto. Quero um exemplo, já dei o exemplo aqui para vocês. O estratégico ele trabalha nessas diretrizes para ajudar a tomar determinadas decisões para que esses objetivos eles possam ser alcançados. O que o estratégico ele tem que fazer? Tem pelo menos alguns pontos que a gente trabalha. Um dos primeiros pontos é desenvolver a missão da organização. A missão é o quê? Deixar muito claro para que ela foi criada, certo? A razão de ser, e para que tanto quem é da empresa como é fora possa entender para que ela foi criada. Aí eu trouxe alguns exemplos de missão que vocês podem estar olhando aí, ó. Paraíba, realizar sonhos vendendo móveis e eletrodomésticos barato e fiado. Quando ele foi criado, ele disse, se é barato hoje eu não sei, mas ele criou, ele teve esse propósito. Então, para que a missão? Todo dia quem trabalha lá tem que ler e saber se eles estão fazendo isso ou não, para saber se eles estão de fato seguindo aqueles objetivos que eles tinham colocado. Vale, transformar recursos naturais em prosperidade, desenvolvimento sustentável. Então, a razão de ser, por que elas foram criadas? Tem alguns outros exemplos para vocês. Diferente desse aspecto é a visão, que é algo, como o desenho está colocando aqui, é como ela espera estar daqui a algum tempo. Ela vai colocar quais são os principais objetivos que essa instituição ela quer, certo? Ela vai indicar qual é esse resultado final buscado, que deve ser alcançado quando tudo der certo. Daqui a 10 anos ser a melhor na região, ser líder dentro desse aspecto, ser referência, como eu segui. Então, como você espera daqui a um tempo? Vocês trabalham nesse sentido. O planejamento de vocês, olha, daqui a um tempo eu espero estar empregado, fazendo, então, é a visão da organização, certo? Eu dei uma aceleradazinha no final, para a gente não estourar o tempo que a gente tem, mas a ideia que eu quis falar para vocês era justamente esses aspectos. Aqui tem as referências, trabalhar o conceito de planejamento, deixar muito claro que existem níveis distintos, cada nível tem um tipo de planejamento, enfatizar um pouco com relação ao planejamento estratégico. E a gente falou que o planejamento estratégico ele pega os objetivos mais gerais, os últimos, a gente falou que ele tem que trabalhar, por exemplo, definindo a missão, a visão dessa organização. O professor tem alguma ferramenta para desenvolver o planejamento estratégico? Tem uma chamada diagnóstico estratégico. E esse diagnóstico estratégico, quando vocês olharem aí no material que eu já deixei para vocês, vai ser justamente o que a gente vai abordar na nossa aula, vamos chamar assim, de presencial, que vai ser a aula que a gente vai fazer via plataforma Meet. Tudo bem? Desde já agradeço a atenção de vocês, olhem os materiais complementares que a gente colocou, resolvam as atividades da unidade, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal.